O percurso dos alunos da comunidade, até Maravilha, são de 1 hora, né? A questão da estrada sempre foi um problema para São Julião e região, né? Mesmo tendo a prefeitura tendo colocado máquina e tal, mas na época da chuva a estrada sempre vai ficar na situação que está. O transporte, assim, o ano que teve, né, o transporte para nós, que a escola sempre teve o transporte, o único, assim, para me lembrar, os últimos anos que foi complicado foi na época dos amarelinhos, dos transportes amarelinhos, que era sempre quebrando, não tinha outro para substituir, os alunos pediam muita aula, né? Depois veio a Val do Mucuri, que cobriu esse espaço como transporte, que deu uma melhorada e, sim, nesse sentido eu não posso reclamar e nem eu acho que nem a comunidade pode reclamar. As estradas sempre foi um sacrifício, né? Precisa melhorar e muito. Eu acho que não é nem uma questão de governo só. Tanto os professores quanto a, a moça que é que coordena a questão da escola, tiveram um cuidado muito especial com as comunidades, né? Que elas, não é só São Julião, mas, enfim, outras comunidades vizinhas, né? Elas tinham que distribuir esse material. E era através de apostila, né? Os meninos do ensino médio, né? Eles teve acesso, alguns precisavam ter acesso à internet, né? Para ter as respostas, ter um professor para responder, né? As matérias. Então, assim, no meu ponto de vista, eles fez o que podia fazer naquele momento, né? Da pandemia. Todos, né? E para os pais foi muito complicado, né? Porque os pais virou professor, né? Teve que virar professor. Até mesmo aqueles que não tinham tanto estudo para poder fazer isso, né? Porque não tinha um professor para explicar para os alunos. As matérias, mesmo sendo fáceis, os alunos, né? A gente tinha aluno que estava começando no primeiro ano, né? Na fase do pré. Então, assim, muito complicado, foi muito puxado, tanto para os professores quanto para os pais, né? Sobre a cesta básica, sim, né? A escola teve, distribuiu. Então, as famílias teve acesso, né? A cesta básica da escola, né? Que já é um projeto. Houve uma organização nesse sentido para que a escola pudesse funcionar mesmo da forma que estava difícil para todo mundo, né? Tanto para professor, quanto para pai, quanto para aluno, né? Então, foi um ano de muita dificuldade, mas assim, na minha avaliação, esse cuidado foi importante para a comunidade, né? De não ter nenhuma criança contaminada até agora, nenhum adulto, né? Nenhuma gente com tanta pessoa idoso, né? Com as dificuldades que a gente tem na saúde. Já a avaliação sobre o retorno das aulas, isso preocupa, né? Eu falo hoje como representante da comunidade, assim como eu escuto outros representantes de outras comunidades vizinhas, né? Para nós é muito preocupante, né? O retorno às aulas, mesmo sabendo que é um prejuízo, né? As crianças ficar sem acesso às aulas, né? Normal, mas ainda assim é melhor que continue da forma que foi o ano passado, porque pelo menos você garante a saúde dessas crianças, né? E dos familiares que pertencem a essas crianças. Então, principalmente nesse momento que aumenta, né? Os casos da pandemia, tem subido os casos, né? O professor tem ficado doente, mesmo depois da terceira dose, né? Que a gente viu aí passando muitas vezes em lugares mais próximos da gente, que professor contaminou, professor morreu, né? Então, assim, isso nos preocupa, né? Nos preocupa muito. A gente sabe que a doença não foi embora, ela continuou e pode continuar esse ano ainda mais forte, né? Por conta das pessoas desligou, né, completamente. Enquanto havia um medo nas pessoas,
havia um cuidado maior. Mas esse medo as pessoas perdeu a partir da vacina, achando que a vacina vai resolver tudo, né? E a gente sabe que mesmo estando vacinadas a terceira dose, vão contaminar. E isso nos preocupa na questão do retorno das aulas. Ainda quando isso, as escolas que têm condição de retornar às aulas, dentro de uma condição de higiene muito grande, né, de uma organização, mas as escolas que a gente conhece, que é as nossas escolas mais simples, da zona rural e tal, a gente sabe que elas não têm essa condição, né, de receber todos os alunos, que nessa faixa etária da escola, a escola recebe no dia em torno de 200 e poucos alunos, né, que é os alunos da região, né, das comunidades vizinhas, em torno de Maravilha. Então, assim, isso é preocupante, que é uma quantidade grande de alunos com a escola sem condição nenhuma de manter as formas de higiene, né? Se retornar, é dentro de uma situação bem precária, né? Sem nenhuma vigilância, sem nenhum cuidado. Então, essa é uma preocupação nossa, é uma preocupação dos professores, né? É uma preocupação da moça que organiza a questão da escola, né? Então a gente tem que perceber e ver se realmente é isso mesmo que a gente quer. Comunicar aos pais, né? Porque às vezes eu acho muito irregular a forma que é chegada e colocada para os pais. Porque no geral a gente sabe qual é o interesse de tudo isso, né? Então, assim, ninguém está preocupado com a saúde de ninguém está nem aí para isso, principalmente quem está pensando na como retornar isso para que seja melhor. Melhor para quem? Melhor para os alunos, melhor para os pais, ou é melhor para o governo, né? Então, a gente precisa repensar, as comunidades precisam conversar sobre isso, reunir e conversar sobre essa preocupação de todos. Meu nome é Maria Clara, eu tenho 17 anos, estou no segundo ano do ensino médio. Meu nome é Beatriz, tenho 17 anos e estou no terceiro ano do ensino médio. Meu nome é Fernanda, tenho 17 anos e estou cursando o terceiro ano do ensino médio. Meninas, eu queria que vocês falassem um pouquinho como que era a ida de vocês para a escola, a rotina de ir na escola e estudar antes da pandemia. Aí depois, como que ficou depois? Na minha opinião, antes era um pouco complicado também, né? Porque quando chovia, já chegou a ter vezes a gente ficar 30 dias sem ter aula, devido à chuva. Às vezes faltava água na escola também, a gente não podia ir por falta de água. O transporte às vezes quebrava, não tinha como. Se chovia a gente na escola, a gente tinha que vir a pé, de lá aqui, ou da metade do caminho até aqui. Mais alguma coisa? O horário também, né? O horário a gente já tinha que começar a arrumar cedo, né? A gente já comia cedo, isso. Ia se almoçar. Vocês estudavam à tarde. Exatamente. Às vezes... Pode falar. Aí todo dia vinha o transporte e pegava vocês e deixava na escola. Isso. Aí quanto tempo que era daqui até lá? 1h30 mais ou menos. Mais ou menos. Que a gente Porque nós saía saímos daqui, ia de Gring que ia pra Maravilha. Ele pegava a gente aqui umas 10h30, 11h, não era? E a gente Era já chegava 40. lá umas meio-dia, meio-dia 15. Que a gente já chegava e entrava pra aula. O sinal tocava. E além de vocês, são mais ou menos quantos outros alunos? Dentro do ônibus, Daqui de São Juliano. aí pra contar assim é bem complicado. Mas são bastante alunos. Mas é bastante. A maioria são daqui. Cabem quantas pessoas no ônibus? Acho que são 80, né? Mas Mais ou menos sentada, mas a vai maioria muita tudo gente em em pé. pé. É isso que 80 muito era no reclama, antigo. porque o ônibus é muito apertado. Um montado em cima do outro. Um em cima do outro, calor, poeira, tudo isso. E quando veio a pandemia, como que ficou o acesso a vocês na escola, o material? Ah, ficou difícil. O material eles trazem, né? Mas antes não tava tendo. Isso. Tem Ficou muita quanto gente tempo? sem trazer? Uhum. Tipo assim, Foi o começo do ano passado só. e na maioria das vezes demora também para entregar. O bimestre termina hoje, né?
Aí eles já começam a xerocopiar as matérias, as apostilas bem depois. Aí eles vão entregar pra gente, já tá na metade do bimestre. Aí eles começam a apressar a gente, ah, vocês têm que entregar logo, vocês têm que entregar logo, tá na hora, tá acabando o tempo. A gente fica doidinho, porque nem terminou a primeira ainda e já tá tendo que passar pra segunda. E aí vocês têm algum acompanhamento? Não. É só Tem o leitura? Conexão Escola, só que a internet daqui não toca. E tem muita gente que nem tem internet. Eu não tinha. Outros não têm Muitos não celular. têm nem celular. celular. E às vezes, quando você manda mensagem para algum professor pedindo para tirar uma dúvida, nem sempre respondem. Eu já cheguei a ter vez de, tipo assim, pedir o professor para me tirar uma dúvida, não me responder, visualizar a mensagem, não responder, e quando eu for chamar atenção, reclama comigo, porque fala que só eu que estou reclamando. Ou então, tipo assim, ah, e tal, não precisa não, vai ali, te passa o link, tem as respostas, já tá tudo corrigido em tal canal assim, é só você chegar lá e corrigir. São as respostas deles. Tipo assim, é bem difícil você encontrar um ou outro para chegar para você e falar assim, olha, estou com dúvida, me ajuda não, vamos sentar, você quer que eu te ligue? Fala que você tá com dúvida que eu te mando um áudio explicando, é bem difícil isso acontecer. Por isso que muitos se desanimam. Todas as matérias, vocês recebem o material de todas as matérias? Todas as matérias. Igual, você falou que tem uns que desanimam. Então, tem alunos daqui que deixaram de estudar? Tem. Eu não queria passar o ano passado, eu já queria reprovar, porque eu achei que esse ano já ia ter aula presencial. Para começar a ter aula presencial e tudo. Só que me pediram para fazer, eu acabei fazendo, né? Aí esse ano eu estou pensando em realmente desistir e fazer o ano que vem. Que aí eu já vou ter ensino presencial, já vou participar das aulas tudo direitinho, porque esse ano não tem como, do meu ponto de vista. Então, vocês conseguem assistir, a internet tem condição de vocês assistirem, acompanhar alguma coisa só pelo material? As internets daqui são bem fracas para pegar. E nem Eu até todo falei com a mundo tem diretora, celular. ela falou assim que compreende e dá um tempo a mais. Mas quando chega na data de entregar, ela ficou cobrando. Aí eu falei, não tem como não. A internet não aguenta. Não aguenta. Eu acho no YouTube algumas explicações para poder fazer. É a questão de se os professores ajudassem, seria bem mais fácil. Porque um áudio no WhatsApp, uma mensagem no WhatsApp, até cai. Agora você tá abrindo outros aplicativos para estar assistindo as aulas é bem complicado, porque trava demais, isso desanima. Isso pega muito tempo. É, realmente. Coisas que você poderia muito bem aprender com tipo 10 minutos que o professor explicasse, você tem que estar passando 20, 30 minutos na frente. Pra ver se consegue. 20, 30 sim, né? É o horário de duração, mas aí você fica uns 50 minutos na frente tentando carregar. Aí você fica fazendo os exemplos para ver se você entende, mas também Não dá, é o que eu falo. E com esse anúncio de retorno, qual é a opinião de vocês para as aulas presenciais? Já tá chegando no final do ano, não ia ter como a gente aprender nada, né? De qualquer forma. Literalmente nada. É, porque tá quase acabando, de qualquer forma. Eu, se fosse no início do ano, eu estaria muito feliz Eu também, por estar também. voltando. Mas, de qualquer forma, não estamos vacinadas, né? É um problema também. E a gente fica com aquela insegurança de ir e acabar. Mas é sempre bom se voltar. Vamos pegar o resto do ano. É, Mas não muito, né? Que não vai aprender quase nada. tem isso. Ainda mais que é o nosso último ano, né? Seria um ano de bastante aprendizado. Eu mesmo tenho coragem de fazer Enem, mas eu quero, mas não tenho coragem. Porque eu não aprendi nada É o que eu tava falando. Eu vou fazer mesmo só pra ter uma pequena experiência. também. Mas que eu sei alguma coisa, eu não sei nada.